E aí, galera, como é que vocês estão? Depois de um longo tempo aí do meu último vídeo, eu estou com vocês de novo. Na semana passada eu coloquei um PDF com questões sobre patrimônio e monumento lá no Moodle. Coloquei o gabarito, mas vocês podem tirar dúvida comigo através do fórum ou por e-mail, tá? E como prometido, eu vou fazer um vídeo sobre o assunto. Vai ficar um vídeo um pouquinho longo, então eu vou dividir ele em capítulos que eu vou botar na descrição do vídeo lá do YouTube, para que vocês possam ir assistindo aos pouquinhos. Isso foi uma coisa que a gente aprendeu lá com os vídeos de aprofundamento, né? Vocês gostam de entrar várias vezes para assistir os vídeos. As questões eu coloquei em PDF na semana passada porque fica mais fácil por conta do plano de dados de vocês, né? Lá do celular. Bom, como vocês sabem, eu sou o diretor, roteirista e produtor dos meus vídeos, então eu tenho um programa de edição, eu tenho um programa que mostra as imagens, tenho o meu roteiro, então vocês ficam sempre ouvindo cliques e me vendo olhando para cima, para baixo, porque eu vou olhando para todos os lugares ao mesmo tempo. Mais uma vez, eu vou dividir esse vídeo em capítulos para ficar mais fácil para vocês trabalharem. Esse assunto do patrimônio e monumentos vocês estudam geralmente lá no sexto ano, né? E a gente vai relembrando ao longo dos anos com vocês, mas pormenorizadamente, de forma detalhada, lá no ensino fundamental. Então vale a pena a gente voltar a ele. Bom, o monumento ele é uma palavra de origem latina, antiga, né? O monumento, né? Que ele é tudo aquilo que remete ao passado. E desde a antiguidade ele designava aquilo que era construído para recordar algo. Então era uma escultura, ou um prédio, né, arquitetura, ou um monumento funerário, de grupos dominantes que determinavam aquilo que deveria ser lembrado de um determinado contexto, de um determinado evento, né, sobre uma personalidade. Então, envolve a dominação, aquilo que deve ser lembrado e o que deve ser esquecido. E desde a antiguidade, os monumentos eles representam isso e até hoje eles representam. Então, o monumento é algo marcado por muita tensão, muita disputa política, porque é sobre esquecimentos e também sobre recordações. Né? E a gente tem um exemplo clássico, né, aqui no Brasil, que é o Monumento às Bandeiras, né, que foi feito pelo Victor Becheré, foi idealizado na década de 1920, mas foi construído na década de 1950, e que ele é uma homenagem aos bandeirantes por terem desbravado o território nacional e que recorrentemente a presença dele ali na cidade de São Paulo é questionada porque os bandeirantes foram grandes escravagistas, né? Então eles ajudaram na dizimação da população dos povos originários, da população indígena brasileira, e aquele monumento ele é sempre muito questionado, ele é gigantesco, né? Então, em 2016, por exemplo, um grupo pichou um monumento para denunciar que aquilo ali seria a memória ou uma homenagem ou uma forma de relembrar os traficantes de escravos. Então eles questionam a presença e por isso fizeram aquele ato político. Né? O Zé fez um vídeo sobre isso, porque caiu uma questão sobre esse monumento na Olimpíada Nacional de História, que eu vou botar no final do vídeo que eu estou produzindo aqui para vocês. Portanto, a presença de monumentos e o lugar onde ele ocupa no espaço público, ele é alvo de questionamentos, de muita atenção. Né? Isso vale, por exemplo, aqui quando a gente pensa lá nos Candangos, que fica bem na Praça dos Três Poderes. Né? O Bruno Giorgi ele constrói com o nome de guerreiros, e esses guerreiros ficariam na frente do Palácio do Planalto protegendo o Executivo. Ele foi transferido para o centro dos Três Poderes, ganha um novo nome, né? Pelo menos popularmente é conhecido como os Candangos, que representam as pessoas que construíram Brasília, e hoje em dia ele fica na Praça dos Três Poderes, quase que vigiando o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Né? Então ele serve como um ponto de equilíbrio. Né? Então como é que o nome, o lugar que ele está, ele pode significar outra coisa, aquele monumento. Né? Essa foto do fundo do Correio da Manhã é lindíssima, que está no Arquivo Nacional. Né? É de 1959, então é do processo de construção de Brasília, e é o caminhão levando os candangos para o canteiro de obras, né? Ou talvez para descansar, não sei exatamente. Ele está passando quase que ele está indo passar por trás dos candangos, da estátua, do monumento, e parece que eles estão entrando na cidade protegida, né? Bonita a foto, né? Bom, não é sobre fotografia essa videoaula, então vamos seguir. Então os monumentos eles são edificações que deliberadamente são construídas para homenagear ou defender eventos, personalidades e momentos históricos. Então eles são produzidos, na maior parte das vezes, por grupos dominantes que querem impor a sua visão de mundo, ou aquilo que eles consideram uma conquista, para o futuro, para a posteridade, né? A imagem de si, do grupo, dos seus eventos, daquilo que eles querem colocar como algo que deve ser lembrado ou não. E é claro que isso vai estar muito presente e vai ser incorporado pelo discurso nacionalista do século XIX, na afirmação dos Estados Nacionais. E ele vai, né, os Estados Nacionais, tanto das revoluções burguesas, do processo de independência na América, e mesmo na tentativa das monarquias de tentarem se fortalecer no poder na Europa, eles vão se valer de monumentos para forjar o discurso nacional, né? O nacionalismo que vai ligar
os cidadãos, né? E que é um processo histórico por si só que não é tão distante da gente, mas que ainda é muito forte nas nossas vidas, né? E por que eu estou falando desse processo do nacionalismo? Porque ele também vai ter relação com a questão do patrimônio. Porque vai ser, ao longo desse século XIX, que a proteção dos monumentos, dos documentos, a proteção daquele patrimônio histórico, ele vai ganhar força, corpo e leis. Né? O patrimônio, da mesma forma como o monumento, é uma palavra de origem latina e que tem uma história. Ela vai sair do âmbito do privado e vai chegar para o espaço público. Mas ela só vai se tornar algo público, algo do interesse do Estado, da preservação daquele bem patrimonial como o interesse da nação, o interesse da população, o interesse do cidadão, só a partir do século XIX. Então também possui uma história. Hoje em dia, e aí só com uma definição conceitual que eu vou botar para vocês lá no PDF que eu vou disponibilizar também no Moodle, a gente vai definir o patrimônio histórico como um bem de uma nação, da humanidade, que pode ser um bem material, como um monumento, uma pintura, um objeto, uma escultura, pode ser um bem imaterial, como músicas, línguas, lendas, festas, danças, rituais, ou ele pode ser um bem natural, como florestas, rios, animais, bens ecológicos e por aí vai. Mas essa definição, que tem bens materiais, bens imateriais e bens naturais, ela é nossa, né? Ela é dos nossos dias. Ela tem também uma história. E é uma história marcada também por conflitos, tensões, mudanças, transformações, que é o que a gente vai falar agora aqui com vocês. Beleza? Galera, só se torna um patrimônio protegido quando você tem o tombamento desse patrimônio. E o tombamento ele é o processo de identificação, catalogação e a proteção propriamente dita dele. Mas vamos falar um pouquinho de história. Né? Como eu falei para vocês, a noção de patrimônio ela só se torna uma questão pública no século XIX. E vai ser no processo de afirmação dos Estados Nacionais, e se está associado aos Estados Nacionais, fatalmente vai estar ligado à França, do processo revolucionário francês. Né? É na França que vai surgir pela primeira vez o cargo do inspetor dos monumentos públicos, é a gravura que está aí, do Ludovic Vitet, nunca sei se eu falo de forma correta, ele foi o inspetor dos monumentos históricos na França entre 1830 e 1834. No final do século XIX vai ter uma legislação na França que vai tentar definir melhor o que é um bem histórico a ser preservado ou não, mas só em 1913 vai surgir uma legislação que vai centralizar no Estado a proteção do patrimônio histórico e artístico, e que vai ser criado o Serviço de Monumentos Históricos. E aí, quando a gente trabalha com vocês sobre a presença francesa ou a influência francesa, sei lá, nas reformas urbanas do Pereira Passos, né? Eu falei lá no vídeo sobre a Revolta da Vacina, também na influência da ação do Oswaldo Cruz, isso vale para várias coisas, inclusive na legislação de preservação. Aqui no Brasil, na década de 1910 e 1920, vai ter um debate muito amplo sobre preservação de patrimônios históricos, mas o marco mesmo de definição de patrimônio e de proteção dos bens históricos e artísticos nacionais, ele só vai se dar na década de 1930, na chamada Era Vargas. Existe um marco que vai ser a elevação de Ouro Preto ao Monumento Nacional Brasileiro, que vai se dar em 1933, num decreto assinado pelo governo provisório ainda, do Getúlio Vargas, né, que vai ser uma defesa do estilo barroco no Brasil, da presença europeia aqui no Brasil, mas também o início do processo de preservação do patrimônio histórico e artístico nacional. Na Constituição de 1934, a Constituição Democrática, existe um artigo, o artigo 10, que fala do que competia aos Estados e à União, e no inciso 3º ele fala que competia ao Estado e à União proteger as belezas naturais e os monumentos de valor histórico ou artístico. Então, pela primeira vez é mencionado isso em texto legal aqui no Brasil. Mas, de fato, só vai ser consolidada uma política de preservação do patrimônio histórico artístico nacional brasileiro na Constituição do Estado Novo de 1937, 10 de novembro de 1937, que coloca no item da Educação e Cultura artigo 134. Os monumentos históricos, artísticos e naturais, assim como as paisagens ou os locais particularmente dotados pela natureza, gozam da proteção e dos cuidados especiais da nação, dos estados e dos municípios. Os atentados contra eles, fontes de monumentos históricos, artísticos e naturais, cometidos serão equiparados aos cometidos contra o patrimônio nacional. Então, pela primeira vez, você equipara um monumento histórico, artístico e natural a um patrimônio nacional. No mesmo mês de novembro de 1937, foi decretado uma lei, a lei número 25, de 30 de novembro, poucos dias depois da Constituição de 1937, que vai definir o patrimônio histórico artístico nacional. E aí vai lá, artigo 1º. Constitui o patrimônio histórico artístico nacional o conjunto dos bens móveis e imóveis existentes no país e cuja conservação seja de interesse público, então não é do privado, é do público,
quer por sua vinculação aos fatos memoráveis da história do Brasil, quer por seu excepcional valor arqueológico, etnográfico, bibliográfico ou artístico. E aqui é uma característica da Constituição autoritária ditatorial do Vargas. Eles vão dizer que algo é de fatos memoráveis da história do Brasil. E vão ser os ideólogos do Estado Novo, dentro dos interesses do Estado, da construção de uma memória histórica que o Estado Novo vai estabelecer, que vai dizer o que é ou não um fato memorável da história do Brasil. O parágrafo 2º ele fala também dos monumentos naturais. Eu não vou ler ele, mas é sobre isso que ele vai falar. Então você vai definindo muito bem isso. Eu quero entrar na parte seguinte aqui, só para a gente não perder muito tempo, que o artigo 4º ele vai criar e vai definir onde vão ser feitos os registros, o tombamento, né, desses bens patrimoniais. Vai ser criado o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que era o IFAM, que hoje em dia é o IFAM, né, na década de 1970 vai ter uma mudança de nomes, e os livros do tombo, né, que vai ser onde vão ser feitos os registros dos bens patrimoniais. Aqui que eu quero entrar com vocês. No livro do tombo arqueológico, etnográfico e paisagístico, vão entrar as coisas pertencentes às categorias de arte arqueológica, etnográfica, ameríndia e popular, bem como as mencionadas no parágrafo 2º, que são os bens naturais. Então eles criam um específico para a produção do que eles chamam de arqueológico e etnográfico, que vai envolver os povos originários e também a produção popular no Brasil. Então, da influência, por exemplo, africana no país. Então, eles criam um livro do tombo específico para isso. Aí, olha o segundo. No livro do tombo histórico, as coisas de interesse histórico e as obras de arte históricas. A obra de arte histórica, desculpa. Então, eles não consideram de interesse histórico a produção popular. Olha a concepção conservadora e autoritária do Estado Novo. No livro do tombo das belas artes, as coisas de arte erudita, nacional ou estrangeira. Então, o erudito tem um específico que eles vão definir o que é esse erudito em contraposição ao que é o popular. No livro do tombo das artes aplicadas, aí tem o outro livro do tombo sobre a arte que tem alguma utilidade para além da própria arte. Então, é uma concepção muito autoritária e conservadora sobre o que é o nacional, né? Sobre o que é o nacional, sobre o que é o patrimônio artístico e histórico. Agora, como tem o livro do tombo arqueológico, etnográfico e paisagístico, é claro que você também tem elementos populares que vão ser tombados, mas também de uma forma muito conservadora. Então, em 1938, foram tombados no Brasil 234 bens, né? Lá, cidades mineiras de Ouro Preto, Diamantina, Mariana, São João del Rei, Cerro, Tiradentes. Grande parte desses bens eram ligados a edificações e acervos da Igreja Católica, e é o chamado momento da pedra e cal, né? Quer dizer, você tem a influência europeia, né? A presença do barroco luso brasileiro, a herança europeia no Brasil, a forma como o Estado Novo queria construir a memória histórica do Brasil, né? E é uma orientação do que é o nacional muito, muito, muito autoritária. Mas também vai ter o elemento popular, mas que vai ser também visto de forma muito conservadora. E chama a atenção, por exemplo, em 1938, o tombamento do que eles chamavam de coleção do Museu de Magia Negra, que nada mais era do que os objetos do candomblé, da Umbanda, que foram tomados à força pela polícia quando essas religiões elas eram ilegais, né? A gente falou do Código Penal Brasileiro de 1890, num dos vídeos, né? Vale a pena vocês irem nele também. Então a polícia recolhia esses objetos, eles ficavam guardados e eles foram tombados. E até o século XXI eles ficaram sob a guarda da polícia, né? Só agora que eu acho que foi para o Museu da República. Então, assim, eles contam parte da história da cultura popular brasileira, dos saberes populares, da religiosidade popular. Foram tombados, mas de forma conservadora, até o uso, né? Magia negra, né? Quer dizer, a forma de usar, onde era tombado, como era considerado, quem ficava com a guarda desses bens, mostra bem que a concepção sobre o bem patrimonial do histórico-artístico nacional era conservadora e autoritária por parte do Estado Novo. Bom, no Brasil e no mundo, essa fase da história, os símbolos evocados pelos monumentos, documentos e pelo patrimônio, eles eram um modelo de uma pátria muito conservadora, né? E vai ter uma mudança substancial depois da Segunda Guerra Mundial por conta do Holocausto, né? E a criação da ONU, a Organização das Nações Unidas em 1945, também do braço dela para a educação, ciência e cultura, a Unesco, né? Tudo isso vai fazer com que se pense para além daquela concepção mais conservadora, ou pelo menos você comece a ter uma tensão em outra esfera institucional, né? De questionamento sobre o que é a cultura, sobre o que deve ser a preservação histórica e dos grupos de minoria, né? E então você começa a ter uma mudança no mundo e também aqui no Brasil, né? O mundo do pós-guerra ele sai diferente, né? É o processo de descolonização de Ásia e África, de lutas de emancipação
emancipação, a luta dos direitos civis, tudo isso faz com que novos atores sociais surjam e a atenção da memória, história e da luta também passa a ter um outro significado sobre o que deve ser preservado ou não. É claro que não vai ser um processo linear, vai ser um processo muito tenso, de muitos conflitos, de muito recuo, de muitas conquistas, mas que vai se dar no pós-guerra. Bom, existe um marco, eu botei aí para vocês, né, em 1945, a Organização das Nações Unidas, a Unesco, né, o processo de emancipação dos povos de países da África e da Ásia, de luta de emancipação, de conquista de independência, a gente falou da luta dos direitos civis, mas tem um marco ainda maior que foi em 1972, uma convenção de proteção do patrimônio mundial cultural e natural, que foi feito pela Unesco, e que remete justamente e por isso que tem aí, a região do Vale do Nilo, né, no Egito e no Sudão, por conta de uma construção que seria feita ali, esses países eles mobilizam a Unesco para que discuta a preservação do patrimônio, no caso do Egito Antigo, né, e a partir daí foi feita uma resolução que vai estabelecer o surgimento do patrimônio mundial, né, o patrimônio da humanidade, vai se alargar a ideia do patrimônio cultural e também da preservação do patrimônio natural. Então é um marco legal porque os países eles se comprometem a preservar para além daquilo que já acontecia antes, daquela mais conservadora, daquela coisa toda, mas também de tentar lutar pela preservação daquele patrimônio da humanidade. E aí que vai surgir a ideia do patrimônio da humanidade. Isso é importante. Por exemplo, na foto de baixo a gente tem um ataque do Estado Islâmico, né? E como eles destroem o patrimônio histórico, que inclusive é alvo da destruição deles, que é simbólico mesmo. Em 2015 foi feita uma resolução no Conselho de Segurança da ONU que proíbe o comércio dos bens culturais vindos do Iraque e da Síria, justamente por conta do Estado Islâmico, da presença do Estado Islâmico lá. Então, e da destruição que está acontecendo, né? Então perceba como é uma questão ainda muito tensa até os dias de hoje. Galera, é claro que toda essa mudança de orientação sobre a cultura, patrimônio da humanidade, patrimônio cultural, vai reverberar no Brasil. E da mesma forma que a gente tem em 1933 Ouro Preto, a gente tem também um marco sobre preservação do patrimônio histórico, artístico, cultural popular no Brasil, que foi a preservação da Casa Branca do Engenho Velho na Bahia como um patrimônio do Brasil, foi na década de 1980, e isso vai aparecer também nos textos legais, particularmente na Constituição de 1988. Aqui é uma foto lindíssima do interior, né, da Casa Branca do Engenho Velho, parte da religiosidade do candomblé, e olha como é que é a diferença aqui, que eu quero mostrar a diferença para vocês, né? Se você tem a preservação da coleção da magia negra em 1968, aqui você tem uma outra forma de preservação e do tombamento de um patrimônio histórico cultural popular. Né? É diferente. Ali era da perseguição, marcava a proibição da religiosidade. Aqui é a valorização daquela religiosidade. Olha como é que é uma diferença, que é do processo de abertura política de redemocratização. E aí na Constituição de 1988, a Constituição Cidadã, o artigo 216, ele fala o seguinte: constitui patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, e aqui já é uma diferença substancial com relação ao que existia anteriormente, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. Então aqui já não é mais sobre aquilo que é da história da nação, da história do Brasil, como era do Estado Novo, que eles iam determinar o que era aquele fato importante da história nacional. Aqui já é aquilo que faz parte individualmente ou em conjunto, que tem a referência à identidade, à ação e à memória dos diferentes grupos que formam a sociedade brasileira. Então, se é de um grupo, se é regional, se tem importância para um determinado grupo, ele faz parte daquilo que forma a sociedade brasileira e que, por isso, é um patrimônio cultural ou um bem natural do Brasil, material ou imaterial. Olha como é que é diferente uma legislação democrática de uma legislação ditatorial, autoritária, né? Interessante ver isso, né? E vale como bem com patrimônio cultural brasileiro e bem de natureza material e imaterial as formas de expressão, os modos de criar, fazer e viver, as criações científicas, artísticas, tecnológicas, as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados a manifestações artísticas e culturais, os conjuntos urbanos, sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológicos, ecológicos e científicos. As formas de expressão, criar, fazer e viver, é o imaterial que começa a ganhar mais força a partir dessa legislação. Bom, vai aparecer na Constituição e vai se consolidar aqui no Brasil, depois do decreto que vai ser assinado no ano 2000,
o decreto 3.551, de 4 de agosto de 2000, já no final do governo Fernando Henrique Cardoso, que vai instituir exatamente o que é esses bens culturais de natureza imaterial no Brasil, né? O que é esse patrimônio cultural brasileiro imaterial? E aí vão ter também os livros do tombo, de registro, né? Livros de registro de saberes, onde serão escritos conhecimentos e modos de fazer, enraizados no cotidiano das comunidades. Livros de registro das celebrações, onde serão escritos rituais e festas que marcam a vivência coletiva do trabalho, da religiosidade, do entretenimento e de outras práticas da vida social. Livro de registros de formas de expressão, onde serão escritas manifestações literárias, musicais, plásticas, cênicas e lúdicas. Livros de registro dos lugares, onde serão escritos mercados, feiras, santuários, praças e demais espaços onde se concentram e reproduzem práticas culturais coletivas. E, vamos lá, parágrafo 2º. A inscrição dos livros de registro terá sempre como referência a continuidade histórica do bem e sua relevância nacional para a memória, identidade e formação da sociedade brasileira. Mais uma vez, não é uma história do Brasil, mas as diversas histórias possíveis e aquilo que faz parte da identidade da formação dos diversos grupos que fazem parte da história brasileira. Olha como é que muda a concepção sobre o que é patrimônio e principalmente as normativas e a legislação sobre aquilo que deve ser preservado ou não e a forma como o Estado tem que olhar para a produção cultural, principalmente a popular. E olha como é que é importante uma legislação democrática para a gente, né? O parágrafo 3º ele fala que esses livros de registro eles podem ser abertos para outros bens que possam surgir depois, né? O que também é uma questão muito importante. O Brasil faz esse decreto no ano 2000 e a Unesco só vai também criar uma orientação mundial para o que vai ser o patrimônio imaterial só em 2003. Então o Brasil foi um dos primeiros países a criar de fato uma normativa voltada ao patrimônio imaterial. Aqui no Brasil, o primeiro patrimônio imaterial que foi registrado foi o ofício das paneleiras das goiabeiras no ano de 2002. Depois, a arte Kusiwa, que vai ser também o primeiro patrimônio imaterial da humanidade, reconhecido pela Unesco no Brasil. O Brasil ele possui alguns patrimônios mundiais culturais, né? 7 patrimônios mundiais natural também, patrimônio mundial natural, entre eles o complexo de áreas protegidas do Pantanal, que agora está em chamas, sendo destruído, então é um patrimônio da humanidade que está sendo destruído. Atinge a população indígena, os povos originários, atinge também o patrimônio imaterial da nação. Então perceba como as coisas estão casadas e que quando a gente fala numa preservação dessas populações e desses bens da humanidade, a gente está falando de uma preservação de todo mundo. Né? Olha como isso é importante. O nosso último bem da humanidade tombado, considerado da humanidade, foi o Cais do Valongo, a arte Cassiuá, que foi o Cais do Valongo, que fica aqui no Rio de Janeiro. Se vocês não foram, devem ir quando puder, e dá para ir agora, com os cuidados que a gente tem que tomar de poder circular pela cidade. Ali era um dos principais pontos de desembarque de pessoas escravizadas na África que eram trazidas para o Brasil. É considerado um dos únicos portos que a gente tem ainda hoje, as ruínas na América toda, por isso que ele é um patrimônio da humanidade. Ele é um patrimônio da humanidade para representar a memória do sofrimento, recordar o sofrimento, para a humanidade nunca mais repetir aquele evento, aquele processo histórico, né? Então ele está junto ali com campos de concentração de Auschwitz, por exemplo, ou Hiroshima, no Japão. Ele é um lugar para a humanidade lembrar da dor e do sofrimento, né? E como isso tudo é importante. Então o patrimônio ele é marcado por tensões, conflitos, dor, também valorização da cultura popular, mas também sofrimento, né? É para a humanidade e para o país lembrar da sua história. Por isso que os grupos conservadores tentam esquecer das coisas, atacam essas instituições, atacam o patrimônio. E é por isso que a gente tem que lutar para preservá-las. Beleza? Galera, espero encontrá-los na próxima semana.